primeiro quero agradecer imensamente a chance de ouvir o ministro Paulo Pimenta, dele ter vindo ao estúdio, né? Eu acho que é sempre nobre quando uma autoridade se coloca à disposição, não da Kelly, não do PG, não do Potter, mas da sociedade gaúcha, porque a Rádio Gaúcha é um canal muito importante que comunica com todo o estado, comunica com o Brasil, mas em especial com o nosso estado. E, ministro, eu já queria começar com depoimentos, assim, né? Com coisas que a gente ouviu e colheu e conversou. Vou citar alguns aqui, isso é público, né? Tá na Zero Hora, tá nas reportagens. O sócio do 360 ali, o Simonetti, ele falou que a situação para o setor de gastronomia é desesperadora. Foram 50 dias parados, 50 dias sem faturamento. A preocupação era manter os trabalhadores, ou seja, manter um emprego, manter renda, que eu sei que é uma preocupação do senhor e do governo. O presidente da Dália Alimentos, o Gilberto Pettinini, descreveu o desafio como imenso, porque já vinha com uma crise, né? Já tinha a questão do preço das commodities, fertilizante, né? A gente falava de guerra de Ucrânia e da Rússia, ainda o rescaldo da pandemia, e aí vem a enchente, toda essa dificuldade. Anteriores a essa, né? No Vale do Taquari, exatamente, a gente teve setembro, novembro agora. O produtor rural Lourenço, que foi citado até pelo Rodrigo aqui, pela Simone, né, na semana passada, ele falou Rodrigo, presidente da Federação. Isso, o Lourenço Canipelli, ele falou da perda da capacidade produtiva, né, da propriedade dele, perderam a produção, o galpão de suíno, grãos, gado, não tem mais nenhuma fonte de renda, ele está vivendo de favor e em praticamente todos os relatos a dificuldade de acessar isso, por diferentes razões. Por exemplo, a questão das garantias, da burocracia, de ter que mostrar, acessar financiamento, acessar empréstimo, porque, segundo eles, você tem que cumprir uma série de regras e não se consegue, porque se perdeu tudo, porque você realmente não está com saúde financeira. Ministro, o senhor tem recebido esses relatos também? Eu sei que o senhor anda pelo estado, eu conheço o senhor, o seu trabalho. O senhor tem recebido esses relatos e como é que a gente responde a isso? Bom dia. Bom dia, Kelly, Paulo Germano, Potter. Pessoal, quero em primeiro lugar agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu acompanho muito o programa, eu acompanho muito a Rádio Gaúcha, então as mesmas questões que chegam para vocês chegam para mim, né? E é muito importante a gente ter essa oportunidade de esclarecer, E o meu trabalho é esse. Quer dizer, eu estou aqui, desde o início o presidente Lula me colocou aqui para quê? Para tentar resolver problemas. Então, ninguém me convida para casamento, para aniversário, para batizado. A minha agenda é essa. Chegam até mim todos os dias problemas de toda ordem. Aeroporto, Transurb. E eu me dedico de domingo a domingo para resolver problemas. E acho que muitas coisas importantes já avançaram, né? Então vamos começar pelo auxílio reconstrução, bem rapidinho, né? Muitas pessoas dizem, olha, eu estou em análise, 367 mil famílias já receberam 5.100. 367 mil famílias já receberam. Esse é um número que destravou há pouco tempo, então de uma semana para cá. Potter, isso... o que está parado em análise. É que o auxílio reconstrução, me desculpe fazer uma interrupção rápida, é aquele dinheiro para as pessoas se reerguerem, né? Que pode comprar uma geladeira, fogão. A gente está até pegando uma outra coisa. Rapidinho, esse é um exemplo bom. Nós temos 16% das famílias do Brasil são unipessoais, formadas por uma só pessoa. Dos que estão em análise, vou te dar um exemplo, Guaporé, 98% dos pedidos é unipessoal. Em média, o que está em análise, mais de 80% dos pedidos da cidade é unipessoal. Bom, se nós temos 16% das famílias do Brasil unipessoais, e numa cidade 98% dos pedidos são de famílias formadas só por uma só pessoa, tem algum problema, né? Então, quem tá tudo certinho, gente, tava na mancha, a família, ninguém, um benefício por família, não é por pessoa. Recebeu e recebe rápido, recebe em 48 horas. Nós temos aí um número grande de pessoas em análise, principalmente no interior. Por quê? Porque nós estamos falando de um sistema, e o sistema ele não identifica coisas como várias famílias do mesmo endereço. Então nós temos comunidades do interior, eu sou do interior, né? Linha Boêmia, mora 40 famílias. A prefeitura botou todo mundo no mesmo endereço, o sistema bloqueou, não pagou. O que a gente fez? Criou um campo novo, unidade consumidora de energia. A prefeitura vai lá e bota o número do relógio da luz, em 48 horas resolve.
Criamos isso para resolver esse tipo de situação. E resolvemos. Então, a cada situação que chega, a gente encontra uma forma de resolver. E acredito que nós já resolvemos muitas coisas, né? Sobre as empresas. Isso. Nós tínhamos um problema da mancha, né? Também era um Empresas que foram atingidas e não apareciam no satélite. Satélite, por quê? Essa tal da mancha, ela foi uma radiografia, né? Uma foto que o satélite tirou da inundação. Mas tem locais que a água subiu e desceu rápido. Ela não ficou parada, como aqui na região metropolitana e algumas regiões. E o tal do satélite não captou. Nós criamos um sistema onde as empresas recorrem, elas mandam para nós uma foto, um vídeo, uma informação ou mesmo uma autodeclaração. Só na última semana nós conseguimos resolver a situação de 80 empresas. Então, quando a gente resolve isso, a gente destranca o acesso a crédito e destranca também a possibilidade da empresa receber aquele apoio dos 2 salários para os servidores. Ministro, eu acho que aí talvez comece a aparecer os gargalos, né? Olha só, o cara foi lá, a água bateu na casa dele, a foto do satélite, como o senhor disse, não pegou a mancha, ele não conseguiu. Aí ele tem que fazer um vídeo, tirar fotos e mandar, né, depositar em algum local para o governo avaliar isso. É nessa avaliação o problema? É essa demora? Porque vamos lá, foi em maio. Até esse começo. Vamos colocar que isso tudo aconteceu em junho. Quase 4. Né? A gente está agora acabando agosto. Perfeito, falta gente. Não, falta capacidade. O que é exatamente nessa burocracia? No primeiro momento, quando você fez a tal da mancha, se imaginava que a mancha pegaria todo mundo que foi atingido, né? E nós abrimos para que as prefeituras pudessem cadastrar e nos informar áreas que eventualmente não estavam na mancha original. Sim, mas depois que a pessoa mandou o vídeo, quem avalia? Que rapidez isso 48 acontece? 48 horas. Esse sistema ele abriu há pouco tempo para correção. Há pouco tempo? Uma semana. Tá, mas aí, desculpa, certo? Mesmo antes, ministro, quer dizer que eram empresas que estavam, de fato, comprovadamente dentro da mancha. A reclamação maior dos representantes de empresários é a seguinte, só para esclarecer. Sim. Que o governo ofereceu financiamento com exigência de garantias e exigência de balanço saudável de uma empresa que, claro, não tem como comprovar, né? Nós estamos falando de dois garantias nem balanço saudável. Primeiro é se está na mancha ou não. Tá. Se foi atingido ou não, ok? Foi atingido. Está resolvido, certo? Segundo, nós temos situações e situações. Eu já vi o pessoal, ninguém conseguiu acessar. Gente, 33 mil empresas acessaram já. Por exemplo, o Pronamp Solidário, 29 mil empresas. Vai no banco, pega 100 mil, sai devendo 60, o governo federal paga 40. 2 anos de carência, 36 meses para pagar com juro abaixo da inflação, com juro negativo. É um excelente programa. 29 mil empresas já acessaram. Nós queremos chegar a 50 mil empresas, certo? As linhas do BNDES são ótimas. 10, 15 anos para pagar, 2 anos de carência, juro baixo. Quando tu vai para análise, de fato existem situações e situações. Eu vou dar um exemplo. Vocês também veem pessoas que gravam vídeo, falam, né? Esses dias eu fui num evento, um empresário foi lá, fez uma fala, gravou, postou, o governo, não sei o que, eu tô aqui, me persegue, é um absurdo. Quando terminou o evento, eu fui falar com ele. Falei, cara, me dá o CPF da tua empresa que eu quero ver por que o banco não quer te liberar o dinheiro. Não, mas não precisa não. Pelo amor de Deus, tu fez um vídeo batendo em mim, batendo no Lula. Me dá o CPF da tua empresa. Eu quero ver qual é a situação. CNPJ. Eu fui atrás do CNPJ. Tinha 87 protestos antes da chuva. Desculpa, 87 protestos de não pagar contas antes da chuva. Mas aí isso é um nós temos um ponto. Aí gente, é importante. O cara estava quebrado antes da chuva. 87 protestos. Ele não pagava aluguel há 2 anos, não pagava fornecedor. Mas ter um protesto não é um indicativo que vai receber o dinheiro. Tinha 690 mil que o banco já tinha desistido de cobrar dele por dívidas antigas. Agora o camarada vem me dizer que houve má vontade por parte do gerente, houve má vontade por parte do banco. Quer dizer, mesmo com fundo garantidor, gente, e esse financiamento tem fundo garantidor, ele é um fundo... Mas tem fundo garantidor, então? Tem fundo garantidor, tanto para o agro quanto para o urbano. Só para a gente não fugir demais, eu entendi o que o senhor está dizendo, claro, mas o governo não está exigindo garantias e balanço saudável de empresas que não tem como ter balanço saudável, nem tem como apresentar garantias nesse momento? Veja bem, nós temos fundo garantidor.
Então não está exigindo. O que é o fundo garantidor, o Paulo Germano? É justamente dispensar o cara de garantias. Quando tu vai alugar um apartamento e tu não tem fiador. Isso. Tem aquela espécie de uma calção que tu paga, né? Aquilo é uma espécie de fundo garantidor. Nós temos fundo garantidor pro agro, né? Nós temos uma linha de financiamento de 4 bilhões de reais, com 3 anos de carência, 15 anos para pagar, com 3% de juro, com 600 milhões de fundo garantidor. Cada R$1 do fundo garantidor, ele alavanca 5 bi. 5. Então, com 300 milhões, a gente faz 5 bi. Certo? Bom, tá funcionando, tá andando. Agora, nós mandamos... nós tomamos uma decisão... É que o senhor não está respondendo a minha pergunta. É que senão começamos a falar muito número, a gente se perde nisso. Não, assim. é que eu quero... A minha pergunta é se o governo está liberando financiamento sem exigir garantias e sem exigir balanço saudável dessas empresas que não tem como oferecer garantias. Não é uma regra geral. A análise não é feita pelo governo. O governo cria o programa. Quem opera isso é o Sicredi, o Sicobi, o Banrisul, o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal. Não é nós que analisamos se o cara tem a saúde ou não. Eu, Paulo Pimenta, identifiquei um problema, que era o quê? As pessoas que estão negativadas porque elas receberam protestos de não pagamento durante a enchente. Eu acho que isso não é justo. Que o cara não possa acessar um financiamento porque ele deixou de pagar uma conta em maio, em junho, por conta da enchente. Convenci o governo a mandar um decreto para tirar essa negativa como exigência para financiamento. Ok? Tudo certo. Tem um artigo na LDO que proíbe fazer isso. Há 15 dias mandamos um projeto para o Congresso Nacional, deve ser votado esta semana, para desnegativar. O que significa isso? Tanto para o rural quanto para o urbano, títulos que foram protestados depois de maio, o banco não pode considerar como motivo para não conceder o financiamento. E deixa eu acrescentar nesse ponto aí, porque era meio óbvio que várias empresas estariam com dificuldade, né? A gente sabe da realidade, o senhor sabe. A dificuldade da pandemia, a dificuldade de estiagens que o Rio Grande do Sul passou, que talvez elas não tivessem essas condições. O senhor acabou de me dar um exemplo de, corrigimos, fizemos isso aqui. Não dava para ter visto lá atrás que isso seria importante, porque na LDO tem um artigo que barraria e geraria todo esse entrave? Em primeiro lugar, eu... no dia a dia, trabalhando aqui com as empresas, com os produtores, fui identificando muitas situações. Né? Agora, eu vou repetir. Tem muita coisa que as pessoas falam do governo que não é governo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu atendi um empresário, 20 anos atrás, ele vendeu uma casa para quitar uma dívida no Banco do Brasil. 40 mil ele deu, 40% deram de desconto. Ele entra numa lista que não pode mais contratar com o banco. Pois então. A Dilma deu um perdão do Pronaf por conta de uma estiagem. Todos aqueles agricultores que receberam aquele perdão não podem contratar com o banco. Eu não sabia disso. Eu descobri nesse processo. Aí fui para cima do Banco do Brasil, fui para cima da Caixa Federal, Conselho Monetário Nacional, regra de proteção do sistema financeiro. Fui para cima do Banco Central, Pacto de Basileia. O Brasil é signatário de um acordo internacional de proteção. Eu estou brigando para mudar essas coisas. Todos os dias eu consigo alterar uma regra, consigo flexibilizar uma situação, consigo flexibilizar outra. Agora, o que eu me insurjo é para essa coisa. Ninguém conseguiu. Não é assim. A grande maioria das pessoas e das empresas que estão com as coisas certas, ok. As outras a gente tenta resolver. Agora, tem situações, eu dei um exemplo aqui. Quer dizer, o camarada já estava quebrado. Tá, mas nesse caso sim, ministro. E são muitos assim. Só que nós temos recebido muitos relatos de pessoas que vão aos bancos pedir o financiamento e o banco exige delas. Aí o senhor diz, mas isso é problema com o banco, não é com o governo. Mais ou menos, o dinheiro é do governo. Eu sou... O fundo garantidor é o governo. Aí sim, as pessoas dizem o seguinte, eles estão me exigindo garantias e estão me exigindo balanço saudável, que são coisas que eu não tenho como dar. Porque eu fui atingido por uma enchente. Não, eu tô primeiro destruído. Lugar, tem uma regra. Mas o senhor só mesmo está acontecendo isso? Ok, está acontecendo. E dá para melhorar? Com certeza. Veja bem, banco só gosta de emprestar dinheiro para quem não precisa. Isso é uma regra que é real. Eu brigo contra isso todos os dias. Se o banco puder, ele só vai emprestar dinheiro para cliente VIP. Se o banco puder, ele só vai dar dinheiro para o cara que não precisa. Porque o gerente não quer correr risco, isso aí dá bonificação para a agência. Mas quando o dinheiro é dele, né? Certo? É que esse dinheiro Nós do governo... botamos o dinheiro,
olha aqui, ó, esse dinheiro do BNDES, sabe a quanto nós botamos no Banrisul, no Banco do Brasil, no Sicredi? 1% ao ano. Não, ministro... Aí cai lá, e o banco, para operar, ele fala, mas o risco não é de vocês, o risco é de nosso. Não, mas e o governo começa a dinheiro. Se o governo é o fundo garantidor, não tem risco pro banco. O governo coloca o fundo garantidor está lá, mas quem faz a operação é o banco, é o CPF do gerente, é o CPF do funcionário que autoriza ou não. Sim, e se ele... Se eu pudesse, eu queria, já falei isso várias vezes, se o governo pudesse emprestar o dinheiro sem passar pelos bancos, seria a melhor coisa do mundo. Então, esse sistema do jeito que ele está aí, é um sistema perverso. Tá, ministro, a gente vai ter que resolver isso, né? Com certeza. E já resolvemos muitos casos. Eu não quero aqui entrar nos detalhes, né, específicos, mas a Dália, por exemplo. Eu estou acompanhando o caso da Dália. Mas tu mesmo falou. Quer dizer, veio do processo anterior, que envolve a questão da crise do setor, que tem a questão do leite, já vinha numa dificuldade muito grande, pegou 2 situações no ano passado. Eu estou tratando o caso da Dália, né? A Panvel, vamos pegar outro exemplo tradicional. E aí? E como tá? Eles estão numa fase de construção de uma alternativa de garantias, certo? Se não tem porque eles não têm como dar a garantia, tá? Esse é um exemplo perfeito de algo concreto. Solução. Isso eu faço todos os dias. E aí como é que se faz? Vamos desenhar para o nosso ouvinte. Aí eles não têm como dar as garantias, porque é isso. E assim, isso é a realidade do empresário, do empreendedor. E eu não tô falando do grande, tá? Eu tô falando do médio, do pequeno. Não, mas eu quero falar de vários que passam por perrengues a que tempo. Tem faturamento acima de 300 milhões anuais, a gente está falando de grande, sim, certo? Sim. São claro as empresas que, que operam direto no BNDES. Quem passa esse corre, o que eu quero dizer é que quem passa esse corre, que o senhor está dizendo que a dificuldade não é de agora, o cara quebrou na pandemia, o cara ainda tá, o senhor sabe, o cara tá ali recuperando o fôlego. Eu brigo todos os dias e vou continuar brigando para resolver situações. O que eu não acho, e eu quero ser muito transparente aqui com vocês, né? É fácil? Não é fácil. Não é. Não é fácil, certo? Esses dias eu falei numa reunião, o governador disse que é muito burocratizado. Eu não quero polêmica com o governador, me dou bem com ele. Mas se fosse fácil, o Banrisul já tinha resolvido. E o Banrisul coloca mais garantias, inclusive, do que aquelas que o BNDES exige. Isso mostra que não é um problema de vontade, vou resolver. As cooperativas de crédito, elas são dos próprios associados. Por que elas colocam esse monte de garantia? Porque há uma lógica. Claro, de proteção. E esta lógica... É que é estranho, ministro. Sabe o que é estranho? É que o dinheiro não é do banco. Eu sei. E por isso que eu brigo com os bancos. Então, assim, eu vou agora eu vou para uma mesa de bar. Não é um canetaço? Não é uma coisa absolutamente extraordinária? Porque o dinheiro... Quer dizer, na real, o dinheiro é nosso, né? Mas vamos lá, eu vou falar que o dinheiro é do governo federal. O governo federal chegou para os bancos e falou aqui, tá aqui o dinheiro, as pessoas precisam acessar. Por que o banco vai atrapalhar um processo que o dinheiro não é dele? Porque o banco considera que ele que opera o risco com o cliente. E eu brigo com os bancos todos os dias por conta exatamente disso. Nós estamos botando dinheiro a 1%. 1% nos bancos. Aí o banco olha para o cliente e fala, olha, mas tu é um cliente de risco. Eu não vou te emprestar 1%, porque se não pagar, a conta não vai para o BNDES, vai vir para mim. Mas eu quero dizer com vocês, o problema é que muita coisa já avançou, gente. Não estava na Dália, volta. Muita coisa já avançou. A gente vai abrindo. Porque nós temos o fundo garantidor, que muitas empresas conseguiram acessar. O fundo garantidor é uma coisa muito importante. Muito importante. Nós colocamos 4 bilhões de reais que é para dar segurança no BNDES, no fundo garantidor. Que é para dar segurança para o banco. E para o cliente poder acessar. Quer dizer, o cliente ele não tem garantia real. O que o governo fez? Ele deu a opção para ele de poder acessar o fundo garantidor, como se fosse um seguro-fiança. E com isso nós conseguimos resolver a situação de muitas empresas. Mas o que acontece? Eu tenho 40 mil empresas aqui que acessaram. Nós vamos ficar aí falando de 10 que são importantes e nós temos que resolver, mas nós temos que destacar aqui claro que, a grande maioria das empresas conseguiu acessar. Não, a gente não está dizendo, até conseguiu o senhor acessar. Falou assim, quer dizer que ninguém, a gente jamais, pelo menos no timeline a gente não disse que ninguém consegue, e eu não acho que tem que levar para a arena política que o senhor falou também, né? A culpa é desse ou daquele outro, eu acho que não é isso. A gente quer resolver. E outra coisa, tem muita desinformação, tem muita desinformação. E as pessoas acabam muitas vezes não ouvindo quem elas têm que ouvir. Vamos pegar a questão do agro, que é importante, né? Nós estamos lá na Expo Tem Inc, bastante certo? relato aqui. Então vamos lá. Nós colocamos 2 bilhões agora, 1.900, a medida provisória, para abater dívidas de produtores e de produtoras que foram atingidas pela enchente, ok? O programa prevê que todo mundo que teve perda superior a 30% pode buscar, né, esse apoio do governo. E acima de 60%,
tendo laudo de 30% a 60% é autodeclaração. Acima de 60% tem que ter um laudo. O laudo pode ser feito pela Emater, pode ser feito pelo sindicato, pode ser feito pela cooperativa. Tem que ter um agrônomo, alguém que ateste que ele perdeu. Ok? Isso é o básico, certo? Até 120 mil é automático. 120 mil no custeio, 120 mil no financiamento. Aí tu vai ver alguns dizer, mas 120 mil não dá pra nada. Gente, 120 mil representa 93% dos contratos. Então, esse corte, 120 mil de custeio, 120 mil de financiamento, automaticamente 93%. São 330... O que automaticamente é sem pedido de garantia? Exatamente. Não, isso não tem nada a ver com garantia. Isso é abater do que tu tá devendo. Tá, não... Nós podemos perdoar 100% da dívida. Ora, perdi 120. Nós temos vários também relatos de pessoas do agro que não estão passando na análise de crédito. Veja bem, nós estamos falando de crédito aqui. Nós estamos falando de abater o que tu tá devendo. Sim, e ele já vem de dívida de um contexto. O cara fez um financiamento para plantar uma lavoura de soja, a água levou embora. Ele gastou quanto? 100 mil. Ele apresentou o laudo, ele pode ter perdoado toda a dívida. Certo? Então, 93% do total dos contratos de custeio e de financiamento são valores de até 120 mil. Então, automaticamente, tendo laudo que comprove a perda, o Conselho Municipal da Agricultura valida, o banco autoriza. Valores acima disso, né, podem também ter descontos, rebates ou mesmo anistia de valor superior? Pode. Agora, o que acontece? Você tem que fazer o laudo, o Conselho Municipal de Agricultura valida e tem uma comissão formada por 3 ministérios, Fazenda, Agricultura e MDA, que analisa o caso. Por quê? É o caso do produtor que perdeu tudo. O camarada que perdeu não a produção, ele perdeu a forma de produzir, ele perdeu o galpão, ele perdeu o chiqueiro. Esse cara precisa de um tratamento diferente. Essa pessoa ela tem que ser anistiada 100%. O senhor citou 2 bilhões que vocês disponibilizaram. A minha pergunta é muito reta e direta. Quanto já chegou? Chegou na mão das pessoas. Dos 2 bi. Esse valor está totalmente disponível. Esse não vai chegar na mão, porque isso é para bater de dívida. Quem já conseguiu? Eu não tenho esse levantamento aqui, posso fazer para amanhã para vocês. Agora, por que esse valor 1 bi e 800? Porque é super importante dizer quanto esse valor foi colocado 1 bi e 800? Porque essa é a soma do total de parcelas de financiamento e de custeio que existe no Rio Grande do Sul do Plano Safra desse ano. Ministro, deixa eu fazer uma... Entendeu? O seu trabalho agora é um trabalho ímpar na história do Brasil. Certo? O senhor deve estar anotando numa agenda diariamente tudo isso. Bati na madeira. A gente vai ter mais tragédias naturais no Brasil. Em outras regiões do Brasil. Com esse número de burocracia, esse número de problemas, pacto da Basileia a ser resolvido, o Brasil não vai conseguir se recuperar de nenhuma tragédia natural rapidamente. O que precisa ser feito? O senhor falou uma frase aqui perdida assim: se o governo conseguisse dar direto dinheiro na mão das pessoas, seria mais fácil. Aí o senhor colocou a culpa nos bancos, por exemplo. Botar a culpa é forte falar. A burocracia dos bancos atrapalha bastante isso na sua visão. A gente não está preparado para viver mais uma tragédia. E não estou nem falando de proteção das cidades, de grandes obras. Eu acho que tu falou uma coisa que é muito importante. Se for assim de novo, o Rio Grande do Sul, acho que nós temos que servir. Eu tenho dito isso no governo. Eu falo nas reuniões ministeriais. O ministro anuncia coisas aqui que faz 2 anos que começou. Eu tenho que resolver as coisas em 60 dias, 90 dias. Enquanto o governo funciona numa lógica, eu funciono numa outra rotação. Porque eu tenho que resolver o problema da escola, que tem que ser reconstruída, da posto de saúde, que tem que ser reconstruído. Os alunos estão fora da escola. Normalmente, ele leva 2 anos fazer uma escola, eu tenho que arrumar uma solução em 60 dias, né? E as entregas, o volume de coisas que nós já entregamos é extraordinário. A máquina... de casas, de saúde, de educação. Agora, tu tem razão. Nós temos que aproveitar essa situação do Rio Grande do Sul. Isso o presidente Lula me pede sempre. E eu fiz várias reuniões dentro do governo para isso, para ver onde é que tranca, gente. Nós temos que aproveitar essa experiência. Onde é que tranca, ministro? Em cada situação é uma. Tu vai ver... É que aparentemente nada não tranca. Não, eu vou pegar uma coisa que o senhor falou de 33 mil, tá? 33 mil acessaram, né? Eu fui buscar o dado de quantos CNPJs são atingidos só na Mancha. Porque a Mancha, como o senhor explicou, é super importante. Mas assim, o cara que tá na Serra Gaúcha, que tem um restaurante, o aeroporto fechou. O cara perdeu o faturamento 1 mês, 2 meses. Tá, mas vamos lá. Muito bem. Só Paulo na Mancha, Pimenta, só na Mancha volta 100 mil CNPJs.
Só na Mancha. Quantos requereram? 100 mil CNPJs só na Mancha. Não. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? E eu entendo o seu esforço. Eu quero deixar muito claro aqui, né, ministro? Tudo que a gente está falando aqui não é porque é contra esse ou aquele. É para resolver o problema. A gente quer que as pessoas... que os Lourenço possam... A Serra Gaúcha não está na Mancha, foi atingida, né? Sim. O que nós estamos fazendo? Quer dizer, eu estou trabalhando e já vou resolver para criar uma linha de crédito especial no Fungetur com um juro barato, que vai levar em consideração não ser atingido pela Mancha ou não, mas sim a queda do faturamento. Perfeito. É certo? Então o ministro Paulo Pimenta, ele resolve os problemas quando eles aparecem. Mas isso ainda não tem. Já tem uma linha do Fungetur e agora nós vamos estender para uma linha do BNDES também a questão do faturamento para poder acessar o capital de giro. Por quê? Por conta de uma situação concreta, uma situação objetiva. Olha a importância da questão da Serra Gaúcha. Dia 21 de outubro vai reabrir o aeroporto, ok? Uhum. Qual era o grande problema dos operadores de turismo? Como é que eu faço para começar a vender os pacotes do Natal Luz? Só a partir do dia 21 de outubro, nós conseguimos convencer as empresas a antecipar a venda. Com a antecipação da venda, que já começou 15 dias atrás, a gente destrancou os operadores de turismo. Porque eles já podem começar a vender passagem, porque eles já sabem a data. Então, tu vê, quando anunciaram o dia 21 de outubro, nossa primeira preocupação foi, tudo bem, vamos antecipar a venda. Porque com a antecipação da venda das passagens, eu resolvi o problema dos operadores de turismo. Mas esse cara, me chamou o exemplo da Serra, né? Porque esse cara, o restaurante dele ficou sem receber gente. Claro, teve até uma campanha que, bom, as pessoas gaúchas foram pra Serra, mas ele ficou sem faturar 1, 2, vamos botar 2 meses, tá? E aí, como é que ele paga o funcionário? Como é que ele paga o funcionário? O senhor defende o trabalhador. A gente tá falando do cara que bota arroz e feijão dentro de casa, que tem filho para criar, que tem que comprar leite, que tem que comprar fralda. E aí esse cara tá com o emprego dele sob risco. Por que a gente não conseguiu repetir aquilo que aconteceu na pandemia, né? De o governo ajudar a pagar o salário? Nós criamos um programa. Mas é para dois... mas é por 2 meses, né? Nós criamos um programa por 2 meses. Porque 2 meses acabou já. Porque nós não estamos falando... Nós estamos discutindo a possibilidade de ampliação. Agora, tu não pode olhar para uma empresa... Né? E depois vamos falar sobre a Serra Gaúcha. Porque... Tá, ministro, olha só, olha que belo exemplo. Aconteceu um gerúndio agora aqui. Estamos discutindo. Sim, a possibilidade de ampliação. Mas precisa discutir, ministro? Claro que precisa. Não é óbvio que tem que continuar. Não é óbvio, sabe por quê? Por que não é óbvio? Não é óbvio pelo seguinte: quando tu te depara com a vida real, tu descobre que as coisas são mais complexas do que aparentemente elas pareciam. Quando todo mundo discutiu, temos que ajudar as empresas que foram atingidas pela enchente. Ponto. Todo mundo falou isso. Né? No primeiro momento. Aí no segundo momento a gente começa a descobrir que tem empresas que não foram atingidas diretamente pela enchente, mas que também precisam ser apoiadas. E quem é que resolve isso? Né? Então, a gente constrói políticas públicas para poder atender essas situações que vão sendo criadas. Eu vou te dar um exemplo do Proagro. Rio Grande do Sul, soja. O que tinha previsão no Proagro a vida inteira? Seca e granizo. Não tinha previsão para excesso de chuva. Por quê? Porque nunca tinha acontecido. Mas nunca tinha acontecido uma situação em que o produtor não tinha conseguido colher mas nesse porque choveu caso, demais. ministro... Vamos lá para resolver. Eu sou da teoria, gente. Pode parecer até uma simplificação. Problema existe pra gente resolver, e é isso que a gente tem que fazer. Se depara com o problema, constrói mas a esse política pública. Por que estão discutindo isso? Deixa eu só contextualizar para o nosso ouvinte, que é o seguinte, que envolve valores. O cara hoje, o empresário não consegue pagar o seu trabalhador porque ele perdeu tudo, porque ele está sem renda, enfim, porque teve que fechar, porque está, enfim... Ficou 2 meses aí, só para contextualizar, o que o governo ofereceu é um salário mínimo para esse trabalhador por 2 meses. Se o cara ganhar mais que o salário mínimo, o empresário complementa. Não foi só isso. Tá. Ele também, esse mesmo empresário... Tá, mas a vida real é essa. Vamos lá no mercado público. Tá, mas é por 2 meses só. Certo. Na pandemia, o governo oferecia, era mais que um salário mínimo, era o valor de seguro-desemprego, dava acho que uns 2.100, talvez. Sim. E por muito mais tempo. O Congresso Nacional disponibilizou um recurso na época da pandemia. O Congresso Nacional disponibilizou um recurso para o país poder utilizar. Nós trabalhamos com um orçamento que foi estabelecido para nós dentro da calamidade. Agora vamos lá. Vamos lá no mercado público. Chegar lá uma empresa. O empresário teve os 2 meses de salário, mais o programa solidário. Então não foi só uma medida que ele foi atingido. Ele foi atendido por mais de uma ação por parte do governo federal. Ele teve o adiamento
do pagamento dos tributos, Mas ele tá sem mais faturar, o Pronamp amigo. solidário, mais o pagamento dos salários. Mas isso talvez não impeça ele de demitir o trabalhador. O cara não abriu a loja, e o o que é centro ficou sem ruim pro luz. governo, Gente, que vai ter que pagar gente, 6 meses de Essa pessoa vai seguro-desemprego acabar para esse trabalhador. recebendo Vou dar dinheiro outro do exemplo governo, para exatamente, vocês. pelo Nós temos um seguro-desemprego. conjunto de empresas aqui no estado, importantes, que nós acionamos uma outra solução chamada layoff. O que é isso? Foi empresas que nós achamos a seguinte solução: antecipa, coloquem o trabalhador em qualificação e antecipa o salário de desemprego sem precisar demitir. Foi uma excelente solução. Tem empresa que colocou 650 funcionários em layoff. O senhor falou que está buscando, Entendeu? o Potter perguntou uma alternativa para talvez ter uma modificação nesse plano. O Tamo quanto buscando. isso é real e quanto ainda é o plano da ideia? Não, Tamo ainda, eu porque nós falei que, estamos a em semana agosto, final de passada, agosto, semana vamos chegar em passada a gente setembro. conseguiu resolver a situação de 80 empresas aqui no estado. Tanto a questão da mancha como a questão do salário. Então a gente tem um diálogo direto com as entidades. Eu estou dando outro exemplo do layoff. Eu quero te dizer o seguinte: são várias situações diferentes e soluções que vão surgindo para que a gente possa atender as empresas. Mas a máquina né? pública geral, ministro, que vai do senhor até um gerente de um banco numa cidade de 4 mil habitantes, não estão preparados para mais uma enchente. Com certeza não estão. Então, e vamos lá. Então eu peço permissão para Kelly e Certo. para o PG, porque eu quero perguntar, a gente está aqui muito em resolver os problemas que Atuais, estão postos. que estão né? colocados. Exatamente. O quanto que o senhor trabalha para gente preparar o Estado para vir uma outra água como essa e a gente está O preparado? meu objetivo é que o Rio Grande do Sul sirva como uma espécie de um case, uma experiência, não só para nós, mas para o Brasil, para que a gente tenha muito mais eficiência, agilidade e capacidade de dar resposta sobre as coisas. Eu não quero aqui, gente, longe de mim, né, transferir responsabilidade. Tu vê que eu aqui não falei em governo do estado, não falei em prefeitura. Uma boa parte das coisas que a gente faz também dependem de terceiros, certo? As casas, por que atrasa? Eu poderia explicar aqui cada situação. Nós temos 5.700 casas prontas para ser compradas. Por que não compraram, tu vai me perguntar? Por uma razão muito simples. Quando eu compro a casa na Caixa Federal, nesse programa novo que foi criado, Compra Assistida, ela já sai transferida para o nome do beneficiário. Só que quem faz o cadastro do beneficiário é a prefeitura. Não somos nós. Então, para eu poder finalizar a compra da casa, eu preciso ter o cadastro da prefeitura pronto. O cadastro atualizado. E está muito atrasado a entrega das prefeituras. E aí tu vai lá na prefeitura, ele tem só um engenheiro. Ele tem que fazer um laudo para mostrar que aquela casa de alguma forma foi atingida. Deixa eu voltar na Nós estamos pergunta do tratando de Potter. dinheiro público, né? E eu acho que nós vamos sair muito mais O senhor preparados. tem toda a razão, que são muitas mais camadas e a 2 gente não minutos. Nós consegue vamos abordar sair todas, desse processo muito mais preparados. né? Eu não tenho dúvida disso. O dado, estava conversando aqui com o que o senhor conhece, o repórter de Brasília, né, Matheus Chu, ele falou 1,2 bi foi disponibilizado para esse programa de complemento do pagamento da folha. Esse que o PG citou aqui, 2 salários mínimos. Só que só 170 milhões de reais. 175 milhões. Não é só, né, Cleide? Não, 175 milhões é bastante mas dinheiro, de né? 1,2 é Exatamente. percentualmente, né? Nós queremos usar todo esse dinheiro. E aí, o que aconteceu? Vamos de novo, Kelly. Eu vou te explicar, posso explicar caso a caso. Estou te dizendo que 80 empresas eu resolvi essa semana passada. Eu resolvi porque foi aqui no Ministério. Mas são empresas que estavam com alguma coisa atrasado na Receita Federal, que tinha um problema, entendeu? Aí a empresa vai lá, estava devendo alguma coisa, ela paga, consegue liberar a situação dela, consegue resolver. Empresa que estava com um endereço desatualizado, empresa que... E as empresas também foram buscando encontrar, nós fomos encontrando as nossas soluções, as empresas também. Nós queremos gastar isso 1.200 bi. Qual é o nosso interesse, gente? Qual é o interesse do presidente Lula? É que o dinheiro chegue rápido para quem precisa, para poder ajudar as empresas e as pessoas com rapidez. Se nós disponibilizamos 1.200 bi, evidente que nós queremos gastar isso 1.200 bi. Né? E esse salário para os trabalhadores, ele deve ser estendido por mais tempo, porque os 2 meses terminaram Nós já. estamos discutindo... E também pergunto se o valor pode ser aumentado. Não, o valor não tem Vai previsão ficar de em um aumentar. salário mínimo. Não tem previsão de aumentar. Nós queremos gastar esse 1.200 bi, certo? Ou nós vamos conseguir ampliar ao máximo o número de empresas que nós queremos, ou nós vamos buscar outras soluções. E a partir da semana que vem eu quero que a gente tenha boas notícias, que são as grandes empresas conseguindo liberar, né, Eu nem os falei do valores. BNDES Tá, mas a aqui, minha porque não dúvida deu é se certo. deve ser estendido por mais tempo, porque 2 meses acabaram já. As empresas que agora estão tendo que demitir Depende seus do tempo que a funcionários. empresa entrou. Tem empresa que está entrando agora, então os 2 meses vai contar para frente. Mas né? aqui já... Bom,
aquela empresa que já acessou os 2 meses, ok. Nós estamos vendo se aquela empresa, se nós conseguirmos ampliar ao máximo o número de empresas para poder utilizar esse saldo que tem, ótimo. Senão a gente vai discutir a possibilidade de ampliar, porque nós queremos gastar 1 bi 200. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o governo federal, gente, disponibilizou um recurso aqui no estado do Rio Grande do Sul, como nós nunca tínhamos disponibilizado. Isso é coisa que a gente tem que se dar conta. 34% cresceu a indústria gaúcha em julho. Por quê? O ICMS, que as pessoas achavam que ia dar negativo esse ano, não vai dar negativo. Nós vamos ter um dos melhores resultados da atividade econômica do país. Por quê? Porque o dinheiro está circulando. Né? A antecipação do fundo de garantia já era do trabalhador. Claro que era do trabalhador, mas o fato de nós anteciparmos permitiu que 3 bi 200 fosse injetado na economia. Mas em algum momento vai dar, porque aí esse dinheiro seria gasto mais. Mas enfim, gente, sabe quanto que de dinheiro aqui entre fundo de garantia, antecipação de benefício previdenciário, antecipação do imposto de renda, auxílio reconstrução, Pronamp solidário, 25 bi em 60 dias. Não, eu não tenho dúvida disso. Isso fez com que a economia do Estado respondesse. Nós vamos ter, me cobre daqui a 60 dias. Não tenha dúvida que vamos lhe cobrar. O resultado do ICMS, o resultado do crescimento da... Nós apostamos em enfrentar a crise com o Rio Grande do Sul crescendo. Ministro... E ainda faltou falar do sistema de proteção de cheia, como é que o governo vai... Primeira parte, a gente quer que o senhor volte aqui daqui uns 20 dias, 3 semanas, pra gente falar só de sistema de proteção. Só disso. E esse, para mim, o grande legado é esse. Okay. É o sistema de proteção, para que nunca mais se repita essa situação. Ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, aqui com a gente. O senhor fica até quando no Ministério? Até quando Deus quiser. E o não, a medida provisória não diz exatamente. A medida provisória, o Congresso vai decidir votar ou não. Tá.